Nós saudamos os irmãos com a paz do Senhor Jesus. O nosso assunto é dízimo. Então vamos começar colocando o nosso texto na tela, que está em Hebreus, capítulo 7, verso 5, e que diz assim: E os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio, têm por ordem, segundo a lei, de tomar o dízimo do povo, isto é, de seus irmãos, ainda que tenham saído dos lombos de Abraão. A nossa introdução, nós vamos falar sobre o dízimo ou a oferta na lei de Moisés, vamos também comentar o que aconteceu em relação à oferta antes da lei de Moisés, no Novo Testamento e operação de Deus na oferta nos diversos tempos. Gostaríamos, assim de pronto, de lembrar que o que chamamos de Velho Testamento, quando lemos a Bíblia, vem de Gênesis até o Novo Testamento. Mas o acordo que se chama Velho Testamento é exatamente a partir do livro de Êxodo, que são os livros chamados da lei, quando Deus fez um acordo com o povo de Israel, chamado o Velho Testamento. Então, a partir dali está o Velho Testamento. As coisas que aconteceram antes, como Abraão, como Jacó, como José, estão fora do acordo, ou seja, antes da lei. Então, iniciando o nosso assunto, o texto que nós lemos, vou colocar na tela de novo, o texto que lemos. Esse texto fala sobre dízimo, que é uma ordenança, como nós vamos ver, do Velho Testamento. Mas o texto está inserido na carta aos Hebreus no Novo Testamento. E a carta aos Hebreus, ela fala eminentemente de ministrações sacerdotais. E exatamente a tribo de Levi era a tribo sacerdotal, foi quem ficou encarregada por Deus de recolher os dízimos de seus irmãos. Quer dizer, uma tribo separada para ser a tribo sacerdotal, que tinha diversas funções: cuidar dos rebanhos, carregar o templo desmontável do Velho Testamento nas costas, e também tinha a função sacerdotal de recolher os dízimos de seus irmãos. Os sacerdotes, por sua vez, recebiam o dízimo dos levitas, ou seja, o dízimo dos dízimos. Observe os irmãos que então, aqui na carta aos Hebreus, que fala exatamente de ministração sacerdotal, comenta o assunto do dízimo numa passagem quando Abraão se encontra com um sacerdote de Deus chamado Melquisedeque, tipo do Senhor Jesus, por onde se entende que durante a oferta dada por fé de servos que tiveram experiências com o Senhor, ocorreram ministrações sacerdotais. Então, dando sequência ao assunto, o perdão o perdão dos pecados era executada ou ministrada pelos sacerdotes. Então, os sacerdotes que ministravam o perdão dos pecados, ministravam também a coleta do dízimo. Para se ter ideia de como se processava essa ministração, quando Israel saiu do Egito, estava no deserto, o Senhor mandou Moisés fazer um templo ou um tabernáculo. Levou Moisés ao monte, 40 dias e 40 noites sem comer e sem beber, e mostrou o modelo para que ele descesse e fizesse na terra, com os elementos da terra, o tabernáculo. Evidentemente que ele viu o tabernáculo celestial, feito não por mãos de homens. E aqui na terra, ele foi orientado que fizesse um tabernáculo feito com os materiais da terra por mãos de homens. E mandou que recolhesse uma oferta do povo. E o povo prontamente deu ouro, deu prata, deu madeira, deu tecidos. E a primeira coisa que foi feita foram os tecidos, foram as vestes sacerdotais para vestir os sacerdotes com aquela oferta. Depois, o templo foi feito, evidentemente que muito cheio de detalhes. O Senhor
chamou pessoas, servos de Deus, encheu do seu espírito para que tivesse habilidade de construir aquele extraordinário templo. E tudo quando Moisés fez exatamente dentro daquilo que Deus ordenou. 40 vezes em Êxodo, a palavra diz a respeito de Moisés, ou Moisés dizendo, fiz conforme o Senhor mandou. E assim fazendo como o Senhor mandou, quando consagrou o tabernáculo, a nuvem encheu o tabernáculo e Deus que falava do Monte Sinai com Moisés, passou a falar com o povo de Israel de dentro do tabernáculo. O que nós presenciamos é que mediante essa oferta que Deus mandou recolher, aquilo que era material ficou revestido do espiritual. Esse é o sentido da oferta. Então, durante a oferta a Deus, por fé, servos têm experiências espirituais, porque ocorrem ministrações sacerdotais. Então essa ministração iniciou exatamente no Velho Testamento com a tribo de Levi. Não era somente recolher ofertas. Aquilo estava relacionado com a vida espiritual. Entendimento, é importante entender o Velho Testamento. Após a queda do homem, o homem perdeu os bons costumes, os costumes santos da vontade de Deus. E se encheu de maus costumes. Quando Deus trouxe a lei através de Moisés, o Senhor começou a reconstituir o homem andando em costumes que agradavam a Deus ou dentro da sua vontade. Então, tanto o procedimento da lei como também as ofertas estão contidas no Velho Testamento e que têm ensinamentos para nós no Novo Testamento. Evidentemente que hoje no Novo Testamento nós não temos lei. Nós recebemos uma bênção e espontaneamente comparecemos perante Deus com a sua lei escrita nos nossos corações, não mais em tábuas de pedras. Só que, visivelmente, materialmente, a base e o fundamento está lá no Velho Testamento. Então o texto aqui em Hebreus, sempre citando muito Hebreus que fala das ministrações sacerdotais, a palavra diz que tendo a lei a sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas, nunca, pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem cada ano, pode aperfeiçoar os que a ele se chegam. Evidentemente, quando Jesus veio, o sacrifício perfeito, o homem foi aperfeiçoado e não mudou só o seu comportamento por lei. A sua vontade foi impressa nos seus corações com o batismo com o Espírito Santo. De forma que os inúmeros sacrifícios do Velho Testamento apontavam para o único sacrifício do Senhor Jesus. E é claro que todas as coisas do Velho Testamento têm o seu entendimento no Espírito. O dízimo também, ou a oferta, tem o seu entendimento segundo o Espírito Santo. Então lá não está escrito de qualquer maneira. O Velho Testamento foi abolido por Cristo, mas o ensinamento, a base, está lá. Visivelmente, nós entendemos melhor apontando para o Velho Testamento. Como o sacrifício apontava para o sacrifício do Senhor Jesus, a oferta também tem o seu significado. O dízimo antes da lei, antes do Senhor estabelecer a lei, ou seja, era tudo espontâneo, não havia lei para nada. A lei só entrou depois de Moisés. Abraão viveu antes. Jacó também viveu antes da lei. Nós presenciamos na palavra Abraão entregando o dízimo a Melquisedeque, um sacerdote do Deus Altíssimo. Então, nesse ambiente de ministração sacerdotal, Abraão entregou o dízimo a Melquisedeque. Vou repetir essa parte importante. A oferta foi dada por servos de Deus, com experiências com Deus, num ambiente de ministração sacerdotal. Aqui ele teve uma vitória grandiosa ministrada por Melquisedeque. Mas agora, nós vamos falar mais um pouquinho daqui a pouco, mas agora queremos só ressaltar a presença do sacerdote Melquisedeque quando Abraão entregou o dízimo de tudo que ele obteve do despojo de guerra. Jacó teve a visão quando ele sai de casa, pernoita em Betel, ele tem um sonho que vê os anjos de Deus subindo e descendo por uma escada, ele acorda e diz, esse lugar não é outro senão a casa de Deus. Naquele momento de êxtase espiritual, ele diz, e de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo.
presença dos anjos na oferta de Jacó. O dízimo no Velho Testamento era lei, era obrigação. O povo dava o dízimo de tudo, que era recolhido pela tribo de Levi. A tribo sacerdotal era encarregada de recolher os dízimos. E a palavra, um texto só estou citando aqui. No tocante a todas as dízimas do gado e do rebanho, tudo que se passar debaixo da vara ia sendo contado, ia passando, o 10º é do Senhor. O dízimo será santo ao Senhor. Lembramos que o sistema de vida era agropastoril. Naquela ocasião não era assalariado, que você pegava no fim do mês, você tinha dinheiro. Não, lá tinha gado, tinha verdura, tinha frutas. Era o sistema de vida. Por isso o Senhor mandou que o dízimo fosse feito em cima dos bens que chegavam às suas mãos. Velho Testamento, então, era lei. Velho Testamento tem textos abundantes, não vamos ficar só com esse texto. Todos já conhecem que no Velho Testamento o dízimo era lei. Jesus falou sobre o dízimo. Jesus, quando falava no templo aos escribas e os fariseus, porque eles eram os representantes da lei, na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e os fariseus, e falou sobre muitas coisas, repreendeu os seus atos impróprios, e de repente ele fala sobre o dízimo, e diz: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes omitido o que há de mais importante na lei, que é a justiça, a misericórdia e a fé. Estas coisas, porém, devíeis fazer, sem omitir aquelas. O que o Senhor Jesus disse? Que tem coisas mais importantes do que o dízimo, que é a justiça, a misericórdia e a fé. Isso é o mais importante que precisa ser praticado. Uma vez praticado, não omitir o dízimo. Jesus, claro, está falando ainda a judeus do Velho Testamento, mas disse a eles, estão falando de Jesus, o que Jesus falou sobre o dízimo. Ele disse que não deveria omitir. Claro que o servo precisa estar num ambiente de comunhão para que sua oferta também seja aceita, porque o que não é por fé é pecado. O fundamento do dízimo está em Abraão. Abraão era um homem importante na terra de Harã, e o Senhor dá ordem que ele deixe tudo. Evidentemente ele deixou sua parentela, deixou o seu prestígio, era uma pessoa conhecida de grande prestígio na sua terra, e foi para uma terra desconhecida onde ele era absolutamente nada. E entrou numa terra hostil, dominada por 5 reis, chamados reis do Vale do Jordão, que imprimia um império ímpio sobre a terra. Por sua vez, esses 5 reis eram dominados por outros 4 reis de Babilônia, que eram muito poderosos e temíveis, que dominaram a eles. Todos os dominados eram tidos como servos do rei maior. Então, os 5 reis do Vale do Jordão eram servos dos reis de Babilônia. E os dominados tinham o dever de pagar um tributo. Eles eram tributários do rei que os dominava. A questão do tributo tinha uma parte vantajosa que se tornava, de certa maneira, confortável, porque os dominados que pagavam o tributo recebiam da proteção dos reis maiores. Eles eram poderosos, conhecidos, então quem pagava o tributo, sendo servo do rei maior, tinha a proteção dele e ninguém chegava perto. E se chegasse, eles avisavam, os reis poderosos vinham furiosos e destruíam aqueles que tentavam atacar aquele que era tributário dele. De forma que pagava o tributo, mas vivia em paz. Serviram 12 anos aos reis, no 13º se rebelaram, no 14º os reis desceram furiosos, destruindo tudo que encontrava pela frente, porque queriam demonstrar que a sua autoridade deveria ser inquestionável. Disciplinou os 5 reis do Vale do Jordão, derrotou, observem, guerra de 4 reis contra 5.
4 exércitos contra 5 exércitos. Derrotou e ia levando os reis cativos para a Babilônia. Um dos reis do Vale do Jordão era rei de Sodoma, cidade na qual morava Ló, sobrinho de Abraão. Abraão, recebendo a mensagem de que seu sobrinho foi levado preso, reuniu o pessoal de casa, 318 pessoas, que evidentemente que naquela época todos tinham um certo conhecimento da arte militar, mas não profundamente como os exércitos, e também ajuntou com os 318 uma família de irmãos que era Manri, Escol e Aner, eram irmãos que na cidade onde eles estavam, na região que estavam, que eram aliadas de Abraão. E com esse pequeno grupo inexpressivo diante de poderosos exércitos, sai Abraão e vence a guerra. Uma vitória milagrosa. Para consolidar essa vitória, vai à presença de Abraão, ao encontro de Abraão, Melquisedeque, sacerdote do Deus Altíssimo, e consolida a vitória. Vai com pão e vinho, elementos típicos da igreja, porque o pão e vinho, além de falar de corpo e sangue, falam daqueles que pertencem à família, porque pertencem ao corpo e o sangue. Tem o mesmo gene da família. Então, assentado à mesa do rei, porque o rei assentava com seus filhos. Então, ele foi considerado da família quando Melquisedeque realiza uma extraordinária ministração esta que deu a vitória a Abraão contra os reis. Quer dizer, as forças que lutaram nessa batalha não foram desta geração, mas foram das milícias celestiais para dar essa vitória que era impossível pelos meios humanos. Se fosse do sacerdócio de Arão, tinha que reunir muitos milhares de guerreiros para lutar. Mas aqui Deus trabalhou em favor de Abraão. Nesse ambiente de comunhão e de vitória, Abraão entregou o dízimo dos despojos. Quando ele entrega o dízimo dos despojos, ele fez a mesma coisa que os reis que eram tributários faziam em relação aos poderosos. Ele vai e entrega o dízimo ao Senhor, reconhecendo que era o Senhor que reinava sobre ele. Reinava, ou seja, ele era servo do Senhor, era o Senhor que lhe dava a proteção no mais amplo sentido. Dava suas vitórias, pacificava os seus termos, cuidava da sua família, Ló, e abençoava tudo aquilo que ele fazia. Então foi nesse ambiente de comunhão, de ministração sacerdotal, que Abraão entrega os dízimos, se considerando tributário do Senhor. Não dos reis de Babilônia, não dos reis da terra, mas do rei celestial. Aqui está o fundamento do dízimo. Nós também somos servos de Deus e quando nós apresentamos as nossas ofertas, nós fazemos confiado que o Senhor está abençoando toda a nossa vida e que Ele é que reina sobre nós, sobre a nossa vida. Continuando, Deus dá vitória a Abraão, ministração de Melquisedeque, entrega o dízimo de tudo, tributário de Deus. Ampla ministração sacerdotal, o pão e o vinho, o dízimo dos despojos, e Abraão, as bênçãos sobre Abraão. Abraão, que era um estranho na terra de Canaã, passou a gozar de status ou de uma qualidade de benfeitor e salvador. E também de intercessor, porque diante da batalha, ele foi aos pés do Senhor para orar. E ainda passou a ser um rei de honra na terra de Canaã. E o Senhor tinha dito a Abraão que abençoaria, multiplicaria e que ele seria uma bênção. Então, aqui vemos uma passagem que tipifica o reino do Senhor Jesus, onde nós também vamos comparecer como reis e sacerdotes de Deus. As bênçãos sobre Abraão. Então, Deus fez essa obra, passou a fazer de Abraão uma pessoa de respeito, uma pessoa com status de rei e de sacerdote numa terra estranha, obra de Deus, pelo milagre de Deus. Oferta no Novo Testamento. A igreja primitiva começou as suas ofertas depois do Pentecoste, uma operação extraordinária de Deus. Estavam tão no Espírito, que a parte material não representava nada para eles.
Não dava nenhum valor à parte material, de tal maneira que eles entregavam tudo aos pés dos apóstolos e tinham tudo em comum. Todos que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades de bem, repartiam com todos, segundo cada um havia de mistério. Como é que é a oferta no Novo Testamento? A igreja primitiva entregava tudo. Porém, depois chegaram os gentios. Os gentios eram aqueles que não eram de Israel e que não tinham conhecimento grande da palavra, talvez até nenhuma. Então foi necessário que Paulo começasse a doutrinar as igrejas dos gentios. E Paulo, em determinado momento, fala sobre a oferta. Quando ele fala à igreja dos filipenses. Algumas partes do texto que está aqui na tela. Nenhuma igreja comunicou comigo com respeito a dar e a receber, senão vós somente. Não que procure dádivas, mas procuro o fruto que cresça para a vossa conta. A oferta se reverte em fruto que cresça para a vossa conta. Cheio estou, e depois do que recebi de Epafrodito, o que da vossa parte me foi enviado, como cheiro suave e sacrifício agradável e aprazível a Deus. Então a nossa oferta, ela chega a Deus, quando nós ofertamos com fé, de coração, ela chega como cheiro de suavidade e sacrifício agradável e aprazível a Deus. Nós na Igreja Maranata abdicamos do direito, que é um direito, de viver da igreja. Paulo diz que se nós anunciamos o Evangelho, não é demais, devemos também viver do Evangelho. Os que vivem do Evangelho também são custeados pelo Evangelho. Por quê? Mas Paulo abdicou de viver-se, porque se ministramos o que é o espiritual, não é demais que se tome aquilo que é material. Mas Paulo abdicou e nós seguimos o exemplo de Paulo, quando abdicamos de receber da igreja. Filipenses 4,11, não digo isto como por necessidade. Estava dizendo que foi bom que a igreja dos Filipenses mandasse o necessário para ele, a oferta para ele, mas que ele não estava recomendando que fizesse a oferta pela necessidade dele, mas porque já aprendeu a contentar com o que tem. Então Paulo aprendeu a contentar-se com o que tem e abdicou de viver do ministério profissional. E nos afadigamos trabalhando com as nossas próprias mãos. Nós seguimos esse exemplo de Paulo e diga-se de passagem que, de forma proporcional, os maiores dizimistas da igreja são exatamente os pastores. Claro que tem os diáconos, tem os servos que têm funções e tem outros servos fiéis que também entregam a oferta ao Senhor nosso Deus. No Novo Testamento, sem lei, mas no Espírito. A igreja não está debaixo da lei, quando havia obrigação de entregar o dízimo, vigorando ainda a palavra de Malaquias, Velho Testamento. Roubará o homem a Deus, mas nós estamos debaixo da ação do Espírito Santo de Deus, onde cada um contribui com alegria e espontaneamente, e a oferta chega como cheiro de suave e sacrifício agradável a Deus, cujo resultado constitui fruto que cresça para a vossa conta, fruto para a eternidade. Pergunta, o que fazem? Tem pessoas que perguntam. Aliás, aqui nós abrimos um espaçozinho rápido para falar que é preciso muito cuidado com o endurecimento, porque o endurecimento é contrário à fé. Há pessoas que têm discursos até eloquentes para dizer que não existe oferta no Novo Testamento. Nós estamos mostrando que existe. E o cuidado com o endurecimento é a perda da bênção espiritual, porque tudo que é realizado na obra de Deus é realizado por fé. Então, pessoas perguntam o que fazem, o que vão fazer com a oferta? Eu não sei o que vão fazer com a oferta, eu nem estou entregando minha oferta, porque eu não sei o que vão fazer. Muito bem. Jesus aceitou a oferta da viúva pobre, estava presente, quer dizer, ele ministrou a aceitação da oferta da viúva pobre, estava presente, e aceitou dos ricos que deram menos. Desse mesmo cofre das ofertas, os sacerdotes pagaram ajudas, a traição a Jesus. Então é preciso observar que uma coisa é quem dá a oferta. Quando você dá a oferta, como a viúva
pobre entregou, Jesus estava presente lá para aceitar a oferta. Foi aceita. Agora, quem vai administrar, trata direto com o Senhor. Quem vai ofertar, não veja sua mão esquerda, o que faz a direita. A oferta no Novo Testamento não é lei, é fé e graça. Os cheios do Espírito Santo entregavam tudo. Na atual conjuntura, é preciso falar alguma coisa a respeito disso, que vivemos quase que exclusivamente de empregos, não é mais o sistema de vida agropastoril, que você tinha um quintalzinho que plantava comida de lá. Hoje você vive de salário, todo mundo precisa ter uma reserva, todo mundo hoje tem, alguns trabalhadores vivem debaixo da sombra do desemprego. Hoje no Brasil tem uma quantidade expressiva de desempregados, então isso fez com que cada um tivesse a necessidade de ter uma reserva. Você dá uma verdura a alguém é muito fácil, você tirar um dinheiro para dar a alguém, R$10 que seja, é muito difícil pela dificuldade que temos hoje de sobrevivência. Essa é a nossa atual conjuntura. Mas a maior referência que nós temos, nós estamos dizendo que os cheios do Espírito Santo entregavam tudo. Não temos como fazer isso hoje. Porém, a maior referência bíblica que existe é o dízimo. O dízimo é a maior referência bíblica que nós temos de oferta. Pelo menos o dízimo, entendemos que é uma oferta bíblica e que representativa. Oferta é meio de graça. Nós recebemos bênçãos orando, jejuando e madrugando, mas também recebemos bênçãos ofertando, porque é uma ministração sacerdotal, celestial, na entrega da oferta. Aqui está uma ministração sacerdotal nas ofertas. Abraão entregou o dízimo em presença de Melquisedeque. Jacó entregou o dízimo à presença dos anjos na escada do céu. O povo de Israel entregou o dízimo recolhido pela tribo sacerdotal. Ana entregou o filho, entregou tudo, no templo onde estavam os sacerdotes. Davi, rei, entregou ouro e prata, só para se ter uma ideia desse número, 800 toneladas de ouro e prata, sem falar as 100 mil toneladas de ferro. É um valor inestimável, quase que incalculável, aquilo que Davi deu. Depois que ele falou com o profeta Natã a respeito de construir o templo. Ministração do profeta Natã. Zaqueu, homem rico, deu 50% dos bens. Ele teve uma experiência com o Senhor, quem ministrou a oferta dele foi o próprio Senhor Jesus. Ele teve uma experiência tão grande que aquilo que era o mais valioso passou a valer menos, ou muito menos, ou quase nada. Metade ele já entregou. A viúva pobre entregou tudo, Jesus recebeu. A igreja primitiva entregava tudo debaixo do derramamento do Espírito Santo. O Espírito Santo ministrou aquela bênção da qual resultou o sentimento de ter tudo em comum e de entregar a sua expressiva oferta. Quem foram os ofertantes? Servos íntimos de Deus, cheios do Espírito Santo, chamados os heróis da fé. Esses são os modelos daquele que ofertam por fé. É o modelo nosso a ser tirado. Nós que queremos ser cheios do Espírito Santo, cheios da graça, nós temos os modelos no Velho e no Novo Testamento, daqueles que andaram na presença do Senhor e apresentaram as suas expressivas ofertas. Conclusão, no Novo Testamento a oferta é espontânea. Presença da ministração sacerdotal nas ofertas. Há uma bênção quando se entrega a oferta. Há uma bênção de Deus e promessas. O dízimo é a maior referência que nós temos. E acrescentamos aqui que o servo de Deus, cheio do Espírito Santo, deve permanecer nele a generosidade. Falamos aqui do sistema de vida que vivemos, com graves ameaças, cada um precisa ter a sua sobrevivência, mas sem abalar aquilo que é o essencial para nós, nós podemos exercer a nossa generosidade. Entregar a nossa oferta e exercer a nossa generosidade. Típicos daqueles que são cheios do Espírito Santo.